Segundo Reis, capítulo 3, versículo 4, até o versículo 8, diz assim: Então Messa, fala comigo, Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, diga Jorão, ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Preste atenção aqui. Esse texto nos fala acerca de um rei chamado Messa, que pagava imposto a um outro rei chamado Acabe. Acabe morre, e Messa vê o filho de Acabe, com o nome de Jorão, assumindo o seu lugar. E quando Messa vê que Jorão era jovem, não tinha experiência na batalha, percebe que Jorão não era uma pessoa tão treinada como ele. Então ele se revolta contra Jorão e disse para o teu pai: eu pago imposto, mas para você eu não pago. E ali começa uma guerra. O seu pai eu respeito, mas você eu não respeito. O seu pai eu obedeço, mas você eu não obedeço. E ali surge uma guerra. E de repente a guerra chega. Assim é na nossa vida. Às vezes já essas coisas estão indo tudo tranquilo, e de repente chega uma guerra. Do nada chega uma guerra. Aqui começa uma guerra do de repente. De repente vem uma luta. Coisas que nós não esperávamos começam a acontecer. E aqui vejo Jorão tomando 7 atitudes para vencer aquela guerra, para vencer aquela batalha e realizar o sonho que estava no seu coração. Jorão não tinha a experiência que aquele homem chamado Messa tinha. Como vencer agora essa guerra? Como vencer agora essa batalha? Um menino sem experiência. O pai era experiente, o pai era honrado, o pai sabia lutar, mas agora cai no colo de Jorão para cuidar de uma batalha enorme. O que ele faz? Primeira coisa que eu aprendo: Jorão não tinha a quantidade de cavalos que Messa tinha. Messa decidiu acabar com Jorão. Messa respeitava o pai de Jorão, mas como o pai morreu, agora ele não respeita Jorão. Jorão não tinha a quantidade de cavalo que Messa tinha, não tinha intenção, a quantidade de soldado que Messa tinha. Aos olhos humanos Jorão iria perder, aos olhos naturais não tinha jeito para Jorão. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor Flamarion, eu também tenho as minhas batalhas, eu passo pelas minhas lutas. Pastor Flamarion, eu também estou passando por uma guerra parecida. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus te trouxe aqui para te dizer que você não vai vencer essa guerra com as suas mãos, mas você vai vencer essa guerra com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Messa tinha mais soldados, Messa tinha mais cavalos, Messa tinha mais experiência, mas Jorão tinha o Deus Todo-Poderoso do lado dele. A primeira coisa que Jorão faz, diz o texto, ele mandou dizer a Josafá, ou seja, reconheceu que sozinho não dava para lutar contra Messa. Ele reconheceu que sozinho ele iria perder aquela batalha. Primeira coisa para se vencer uma guerra: não fique sozinho.
Nunca tente lutar sozinho. Esteja ao lado de pessoas que vai te ajudar. Esteja ao lado de pessoas que vai te fortalecer. Esteja ao lado de pessoas que vai dizer: conta comigo, eu estou com você nessa guerra, nessa batalha. Esteja ao lado de pessoas que vai dizer: vai passar. O Gerson está aqui. Ele é um instrumento de Deus para dizer para nós: essa guerra vai passar. Ele disse aqui que ele passou 1 ano numa guerra, 1 ano e meio numa luta. Ele é experiente em batalha. Então quando ele canta, ele fala do que Deus fez na vida dele. Isso é tão maravilhoso. Eu tenho uma notícia para te dar: vai passar essa luta. A primeira atitude que Jorão tomou, ele reconheceu que sozinho não dava para lutar contra a Messa, reconheceu que sozinho ele ia perder aquela batalha. O que ele fez? Procurou Josafá. Existe batalha que não dá para ir sozinho, porém existem pessoas que preferem perder do que pedir ajuda a outros. Existem pessoas que preferem perder do que dizer: por favor me ajuda, Deus te trouxe aqui, porque você não vai fazer aliança errada a partir de hoje. Segunda coisa que eu aprendo com Jorão: a questão não é reconhecer que precisa de ajuda, mas a quem pedir ajuda. Olha quem Jorão foi pedir ajuda. Olha quem Jorão foi pedir auxílio. Foi pedir ajuda para um homem de Deus chamado Josafá, que ia no templo. Um homem que dava testemunho. Foi esse homem que Jorão foi pedir ajuda. Na hora da batalha, na hora da guerra, ande com pessoas que a fé dela é igual ou maior à sua. Pastor Cláudio Duarte pregou na igreja quarta-feira retrasada. E quando ele terminou de pregar, ele me devolveu o microfone aqui, Gerson. Ele me deu um abraço e falou assim: Flamarion, isso fala do microfone. Quem tem amigo não fica paralítico. Eu estou com você. Eu arrepiei todo. Diga para o seu irmão: quem tem amigo não fica paralítico. Aí eu não entendi aquilo na hora, e depois falou: não, é porque um cara estava paralítico, os amigos dele segurou e levou por cima do telhado. E aquele homem foi curado por Jesus. Então Deus, ele vai usar pessoas para sarar a gente, para curar a gente, para fortalecer a gente. Deus vai usar pessoas. Ande com pessoas que acreditam no sobrenatural. Jorão achou Josafá. Eu profetizo: Deus, ele envia Josafá para te ajudar nas suas batalhas. Ele procurou a pessoa certa. Se eu procuro a pessoa errada e conto para ela os meus problemas, aquela pessoa pode se tornar o meu inimigo, e aquela minha abertura de coração se torna fofoca. Se eu procuro a pessoa errada, eu vou viver um princípio que diz: a entrada favorita do diabo na minha vida é através de alguém próximo de mim. Eu preciso entender que o coração não pode ser aberto para qualquer um. Talvez a pessoa que eu conto o meu maior segredo hoje, amanhã se torna o meu maior inimigo. O que mais eu aprendo? Terceiro, Jorão, ele disse assim: Josafá falou com ele: Jorão, eu irei com você na guerra. Olha que coisa interessante. Josafá fala: Jorão, eu vou com você. Terceira coisa que eu aprendo para vencer as guerras que surgem do nada na nossa vida. Fala comigo assim: andar com pessoas comprometidas. Tem gente que só chega na hora da festa. Se você faz uma festa na sua casa, elas chegam. Mas no dia que você está faltando comida lá, você nem sabe onde é que elas estão.
Quem é comprometido está com você quando tudo está dando certo. Mas quem é comprometido quando alguma coisa dá errada na sua vida, aquela pessoa diz: estamos juntos, viu? Estamos juntos. Estamos contigo. Estamos nessa caminhada. Eu entendo aqui. Chega de ficar com pessoa que só está na boa. Só quando você está com dinheiro no bolso. Só no verão. E chega no inverno, elas desaparecem. Precisamos andar com quem são comprometidos. O comprometido está contigo na saúde e na doença. Quando tudo está dando certo ou quando algo dá errado. Quando a porta abre ou quando a porta se fecha. Josafá foi ajudar Jorão na pior. Eu quero declarar que nos seus momentos difíceis vai ter Josafá te abençoando. Eu quero ser um Josafá na sua vida, meu irmão. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que depois de 7 dias, ele andando pelo deserto, a água acabou. E quando para nós parece que é o fim, para Deus é apenas o começo. A Bíblia diz que a água veio e encheu a terra. Olha que loucura. O que Deus vai mandar aqui hoje, algo na tua vida que tinha acabado, de repente Deus manda algo para encher essa lacuna do teu coração. O que Deus vai fazer, Ele vai transbordar na sua vida. Olha o versículo de número 11, diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Josafá pergunta: tem alguém? E eles falam: sim, tem um chamado Eliseu. Diga: Eliseu. Eliseu significa solução. Porque eu aprendo que aquilo que você precisa, a solução dessa guerra, Deus já colocou mais perto de você do que você imagina. Eliseu significa solução, estava lá. Eliseu significa: eu vou trazer a vitória. E a solução estava perto daquele rei. A solução estava do lado dele. De repente você pensa: meu Deus, que dia que eu vou sair dessa guerra? Eu nunca vou sair. Deus está dizendo: está mais perto do que você imagina, meu irmão. Verso 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Olha que coisa, aprenda aqui uma coisa fantástica. Isso aqui é demais, Jéssica. Isso aqui é muito profundo. Sabe por que Eliseu recebeu Jorão? Porque Josafá estava do lado dele. Eu vou repetir. Sabe por que Eliseu recebeu Jorão? Porque Josafá estava do lado dele. Tem porta que só vai se abrir para mim quando eu estou do lado da pessoa certa. Olha o que é você entender esse princípio de andar com pessoas certas. A porta se abriu. Quarta coisa que eu aprendo aqui: para vencer batalha e conquistar sonhos, mesmo aos olhos humanos não tendo condições, o seu sofrimento não move Deus, mas a sua adoração sim. Se sofrimento movesse Deus, Deus estaria na porta dos hospitais curando todos os enfermos que chegam ali. Olha o que diz o verso 15: ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Olha que coisa linda. No meu carro só toca Gerson Rufino. Só o Gerson Rufino.
Eu todo dia de manhã, quando eu saio, eu vejo o tangedor. E parece que ele está cantando só para mim às vezes. Parece que ele sai lá de São Paulo e senta do lado assim. Aí vai tocando para mim. Eu vou ouvindo. De vez em quando eu filmo e mando para ele. Porque a palavra aqui, ó. Agora, contudo, trazei-me um arpista, um tangedor. E sucedeu que enquanto o arpista tocava, oh meu Deus do céu, enquanto tem alguém tocando, enquanto eu estou no meu carro, ouvindo o gesto tocando, quem vem sobre mim? A mão do Senhor. Olha o que é o poder de você ouvir uma adoração. Tem que ficar ouvindo Ivete Sangalo. Poeira, levantou poeira. Vai para o Satanás levantar poeira? Estou caçando poeira não? E desce na boca da garrafa. Desce na boca da garrafa? Que miséria é essa? Que os outros ficam ouvindo. Eu quero ouvir música, hino, que adora a Deus. Eu quero, porque enquanto eu estou ouvindo alguém que adora a Deus, a mão do Senhor está vindo sobre mim. Eu não quero ficar as músicas hoje dos sertanejos famosos. Você tomou chifre, toma uma pinga. E não sei, irmão, não sei como é que esse povo do mundo suporta isso. Tá? Eu vou dormir no banco da praça porque eu estou sozinho. É umas miséria que o povo do mundo fica. Não dá. E toma mais pinga, manda mais uma pinga, que agora põe essa aí, nossa música agora, mais uma cachaça. Irmão, esse povo está sendo transmitido aqui para a internet. Eu não quero falar mal de ninguém, mas é só ter um pouco de inteligência. Essas músicas do mundo só gera mais tristeza e dor, mas o hino de adoração, ela traz a mão do Senhor sobre a minha vida. Olha o que diz esse versículo. Eu aprendo aqui uma lição. Parece que vejo Eliseu dizendo assim: se vocês quiserem bater um papo comigo, vamos conversar. Mas se vocês quiserem que Deus fale pela minha boca, vamos primeiro adorar. Olha o que Eliseu pediu. Eu quero aqui um que toca, um que adora, para a mão do Senhor vir. Eliseu era experiente em vencer guerras e batalhas. Ele coloca um tangedor, ele traz um adorador. Jorão, Josafá, se vocês quiserem bater um papo comigo, vamos conversar. Mas se vocês quiserem ver Deus entrar nessa batalha, traz alguém que toca, traz alguém que adora. Vamos começar a adorar e Deus vai vir. E não vai ser eu que estarei falando, mas vai ser Deus falando através da minha boca. Deus quer falar através de você da glória, igreja. Vocês querem ouvir a mim ou a Deus? Porque Deus desce onde tem adoração. A situação não move Deus, mas a sua adoração, ela traz a mão de Deus sobre a sua guerra, para te dar vitória. Quem crê, bate palma e glorifica a Deus. E para encerrar, olha o verso 16. Olha o 16 agora, põe aí. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços. Fala comigo. A terra seca se tornará um manancial de águas. Olha esse texto. Deus disse: não vai ter chuva e não vai ter vento, mas assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. A sexta lição que eu aprendo é essa: nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, Deus não falha na parte dele. Deus falou: pode cavar poços, porque eu vou mandar a água.
A profecia estava liberada, a cova já estava aberta, mas a água não tinha chegado. Por que às vezes você orou, jejuou, já clamou, mas a promessa não se cumpriu? Aprenda que na hora do sacrifício, tudo que você precisa, Deus faz chegar. Aprenda, as águas vieram pelo caminho de Edom. A água para chegar em Edom teve que subir a montanha. Eu nunca vi água subir montanha, eu só vi água descer montanha. Eu aprendo aqui uma última lição: para Deus te honrar, Ele muda até a lei da física. Para você chegar em lugar que você nunca imagina que poderia ter chegado. Quando você continua a leitura, você vai descobrir que as águas começaram a subir as montanhas de Edom. Água não sobe montanha, água só desce. A Bíblia diz que a água subiu por um lado da montanha e desceu pelo outro lado e encheu aqueles poços. Deus vai contrariar até a lei da física, mas que Ele vai fazer você vencer essa batalha, Ele vai. Quem recebe, aplaude e glorifique a Jesus.